Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diga: por ele, por meio dele e para ele. Diga mais uma vez: por ele, por meio dele e para ele. Por ti, por meio de ti e para ti, Deus. Aleluia. Pode se sentar, querido. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa mensagem teria uns 5 temas na minha cabeça. Mas eu quero introduzir falando de intencionalidade. Pessoal do Data Samuel, você está alinhado comigo, né? Tá ok, beleza. Queridos, eu tenho pensado muito nos últimos 2 anos. Eu não preguei na Vida Plena talvez nem umas 10 vezes, né? Para alguém que durante 18 anos pregou quase que todos os dias, pensa a quantidade de reflexão em 2 anos, né? Quanta reflexão, quanta reflexão, quanta reflexão. E uma das coisas que eu tenho pensado muito, é sobre o lugar. Isso parece redundante porque a gente está num culto, isso aqui é uma igreja. Mas eu tenho pensado muito sobre o lugar de Cristo na igreja. O lugar de Cristo na igreja. Eu tenho uma impressão nessa geração que existe uma motivação equivocada por trás das razões pelas quais nos reunimos. Existe uma motivação errada que nos move para virmos para um ambiente como esse. Eu fico olhando o marketing, a propaganda das igrejas, eu trabalho com isso, e eu vejo um apelo muito grande à necessidade, uma supervalorização da necessidade do ser humano e da vontade do ser humano. É quase algo tipo assim: o que você quer, Deus faz. Imagina se nessa noite o tema da mensagem fosse isso: o que você quer, Deus faz. Você já estaria aí talvez dando cambalhota com a sua listinha de mansão na Alphaville e a Ferrari vermelha. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus durante isso, só falando dos 3 anos de ministério, fora os primeiros 30 anos de vida. Eu vejo Jesus o tempo inteiro anulando a sua vontade para cumprir minuciosamente a vontade de Deus. Inúmeras vezes ao longo dos evangelhos, Jesus ele menciona: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Minha mãe, meus irmãos, minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Me importa fazer a vontade do meu Pai. Eu falei um tempo atrás, numa aula de escola bíblica, que a missão prioritária de Jesus não era salvar a humanidade. A missão prioritária de Jesus era fazer a vontade do Pai. Ele só veio salvar a humanidade porque essa era a vontade do Pai. Se a vontade do Pai fosse destruir a humanidade, ele teria destruído a humanidade, porque a missão dele era fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus, o Todo-Poderoso, em alguns momentos passando por coisas que ele não precisava fazer para cumprir a vontade do Pai. Em um dado momento, ele sendo importunado, os seus discípulos já sentindo alguma coisa, chegam para ele e falam assim: Senhor, se tu quiseres, nós oramos agora para que caia fogo do céu e consuma esses desgraçados. E ele fala assim: vocês acham que se eu
não quisesse, eu não clamaria agora e o Senhor e o Pai enviaria uma milícia de anjos para me proteger? Mas eu quero fazer a vontade do meu Pai. E a gente vê reuniões que supervalorizam o ego humano e as vontades da igreja, como se Deus tivesse que dançar conforme a música que a gente toca, como se Deus tivesse que comer na nossa mão, como se todos os dias de Deus estivesse escrito no nosso livro. Não, irmãos, Ele não divide a glória dele com ninguém. Não divide a glória dele com ninguém. Qual é a vontade de Deus? O quanto a gente gasta tempo e energia pensando nisso? Eu tiro por mim, eventualmente eu sou consumido em ansiedades e em uma série de sentimentos múltiplos em relação àquilo que a minha alma deseja. Quisera eu que pelo menos 50% da minha energia fosse consumido tentando cumprir a vontade do coração do Pai e não a minha. Tenho certeza que minha vida, inclusive, já teria sido muito, muito mais bem sucedida. Qual é a vontade de Deus para essa reunião? O que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim e de você? A gente canta canções que falam de bênçãos, de promessa, de conquista. Eu estava outro dia ouvindo alguns cultos, eu falei, eu não sei, Deus, eu não estou desviado, mas eu estou com dificuldade de ouvir muita coisa. Porque é uma petição, é um monte de vou criar até uma expressão aqui, me perdoe os eruditos, uma resolução de problema para tudo que é lado. E falta propósito, falta missão, falta governo. O projeto desse século é reduzir você de um embaixador do céu a um pedinte miserável. Deus não te criou para ser um pedinte miserável, mas para ser um embaixador, uma pessoa de governo, alguém que está na terra cuidando dos interesses nobres do céu. Não, nós não somos a migalha que vai voando, não. Nós somos filhos de Deus, mas nós não somos os filhos bebês. Nós somos os filhos maduros, irmãos, pelo amor de Deus. A maturidade traz consigo responsabilidade. A maturidade traz consigo liberdade. A liberdade traz consequências, boas ou ruins. E como uma igreja madura, a gente precisa entender que a nossa missão como igreja é cumprir a agenda de Deus e não a nossa. É fazer a vontade de Deus e não a nossa. É priorizar o que é prioridade para Deus e não aquilo que é prioridade para a gente. A gente precisa realinhar as razões pelas quais nos reunimos. E a razão pela qual nos tornamos cristãos. Misericórdia, emburrecendo, não pode, né? Não, irmãos. O que nos traz a igreja? Com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Mas em Salmo 100 fala que quando nós nos reunimos para celebrar o Senhor. Se nós entendêssemos, irmãos, se nós entendêssemos que uma verdadeira devoção é muito mais eficaz de que horas de petição, nossa vida já estaria em outro patamar. Por exemplo, a gente pode estar cantando aqui, sei lá, me ajuda aí, uma música que tem a ver com resolução de problemas humanos. Me ajuda aí, gente, tem um monte. Não, de igreja. Qualquer uma, vocês sabem um monte, gente. Está na playlist de vocês. Sabor de mel. Quem te viu passar pela prova? Irmão, o quanto de adoração tem numa canção dessa?
tem adoração. É a gente estar aqui fazendo um esforço humano enorme para fazer você se sentir bem. E eu olho para a Bíblia e eu estou certo que em muitos momentos a presença de Deus vai fazer a gente se sentir mal, agredidos pela consciência do nosso pecado, que é produzida pela obra do Espírito Santo, que vai produzir em nós um choro copioso, uma dor inescrutável, que leva o homem a uma mudança radical de vida, de postura, de direção. E talvez esse sentir-se mal é o que vai te preparar para tudo aquilo que Deus preparou para você, e não uma mensagem de superação, vai lá, você. Não, irmãos. Por isso que eu comecei aqui, antes de ministrar, eu peguei a guitarra, depois deixei a guitarra, falando sobre intencionalidade. Romanos 12:1 fala: eu clamo pelo amor de Deus. Quando eu leio esse texto, eu não consigo não me conectar com a profundidade, com a intensidade que o apóstolo está dando quando ele fala: eu clamo pela compaixão de Deus. O apóstolo está sendo intenso ao dizer: eu clamo pelo amor de Deus, que vocês apresentem os seus corpos a Ele como um sacrifício vivo, ou seja, não é aquele sacrifício da religião, é um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto consciente, racional, intencional. Você sabe o que você está fazendo, você sabe por que você está fazendo, você sabe por que você veio aqui, você sabe por que você fala o que fala, você faz o que faz. E não vos conformeis, não esteja com a forma no formato, não se adequem a este mundo. A palavra grega aqui é cosmos. Cosmos não é mundo, planeta, mas o sistema de valores que rege a sociedade na qual estamos inseridos. Não se adequem a essa base de valores. Ao contrário, transformem-se pela renovação da vossa mente. A Bíblia fala que o espírito está pronto e a carne é fraca. No meio dessas duas extremidades tem o que? A alma. A alma é a zona de conflito, é o vale da decisão. E a Bíblia fala que nós somos transformados através da renovação, da mudança, da atualização em nossa maneira de pensar. Porque só quando a nossa maneira de pensar muda, nós nos conectamos com o quê? A vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Diga para alguém assim: não tenha medo da vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se nós entendêssemos a intensidade de bom, perfeito e agradável, eu priorizaria integralmente fazer a vontade de Deus e não a minha, porque a minha, ela é errônea, ela é falha, ela é confusa, e a de Deus é boa, perfeita e agradável. Qual vontade eu deveria priorizar? Mas eu só me conecto com isso quando eu permito que a minha mente seja renovada. E a minha mente só é renovada quando eu entro em um processo de interação com Deus intencional. Eu venho para a igreja domingo de manhã, não é porque eu estou sentindo, um negócio e eu venho tremendo no meio da rua, rodopiando, não. Eu acordo de manhã cheio de sono, lavo o rosto e falo: eu vou para a igreja porque eu preciso me aprofundar na palavra. Isso é intencionalidade. Eu estou sendo intencional. Eu venho porque eu sei que eu preciso. E você chega aqui e começa um ambiente, o Marquinhos, o Felipe, o pessoal começa a ministrar, e você entende que a sua alma está agitada, você está desfocado, e você desliga o celular, você se coloca de pé, você fecha os olhos e fala: eu preciso aquietar minha alma, porque eu quero me conectar com Deus. Isso é intencional. E aí começam a cantar os louvores, e você vai ouvindo aquela letra, e você fala: sim, Senhor, eu concordo com o que está sendo cantado, eu também quero dizer isso para você, intencionalmente. E à medida que você vai tendo decisões inteligentes, racionais, intencionais, você vai saindo de um ambiente humano
almático, e de uma maneira intencional você vai se conectando com aquilo que é espiritual. O espírito já está pronto, mas a alma não. O meu espírito que foi vivificado em Cristo está pronto, mas a minha alma não. Para eu me conectar com tudo que existe no ambiente espiritual, para mim e para você, com as experiências sobrenaturais incríveis, com um ambiente de milagres, de glória, eu preciso, na alma, ser intencional ao desejar entrar nesse ambiente. Não pelas bênçãos, não pelos milagres, mas porque eu quero me conectar com Deus. Só que o Deus que eu quero me conectar, Ele é o que, irmão? Ele é Espírito. Como que eu posso me conectar com Deus Espírito, se não for em Espírito? Então preciso ser intencional ao desejar entrar nesse ambiente espiritual. É por isso que Jesus, conversando com a mulher samaritana, Ele fala assim: importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Sendo Deus Espírito, se eu não tiver no meu espírito humano conectado, eu não posso entrar nesse ambiente. O reino é espiritual, o nosso Deus é Espírito, as armas da nossa milícia são espirituais, o reino de Yeshua é espiritual, o nosso inimigo é espiritual. E a gente fica preso em um ambiente confuso, almático, buscando mais quase como um dependente químico, mais uma dose de motivação, culto após culto, para me manter mais um pouquinho de pé e viver minha vidinha miserável até o próximo culto, onde vou receber mais uma dosezinha de motivação, quando deveríamos entrar no lugar secreto e mergulhar na imensidão do mundo espiritual. Pode ser intencional. É como se nós sentássemos aqui, cruzássemos os braços e falássemos assim: vamos ver se essa igreja consegue fazer eu sentir alguma coisa. Irmão, eu nunca subo no altar preocupado em te fazer você sentir nada. Se eu quisesse fazer você sentir alguma coisa, eu dava um chute na sua canela. Você sentiria alguma coisa? A minha intenção é te fazer pensar. Eu não quero te fazer sentir, eu quero te fazer pensar. Não para você se tornar um racionalista cético, não, mas para que você chegue a conclusões conscientes e entenda que você precisa se aprofundar no Senhor, e isso é intencional. Irmãos, pensa, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Logo conclui-se, entende-se que Ele está onde? Nesse exato momento. Fala para o teu irmão assim: Ele está aqui. Fala para ele: Ele está aqui. Eu sei que apesar de ser crente, no fundo você fez assim, uns. Eu sei. Fala para a pessoa assim: possivelmente você não entendeu o que isso significa. Eu vou fazer um exemplo. Uma personalidade. Se um dos presidentes, para não ter problema de política aqui nesse ambiente, que não é essa a intenção, se um dos presidentes preferidos de uma classe ou de outra estivesse aqui nesse culto, como estaria seu coração? Querendo tirar uma selfie, querendo ouvi-lo, querendo chegar perto, querendo tocar. Você não estaria sentado nessa cadeira de uma maneira mórbida. Haveria uma grande expectativa no teu coração, porque a presença de alguém ilustre gera expectativa. E Ele está aqui. Cara, você tem noção disso? Todos os lugares por onde Jesus passou, coisas extraordinárias e inexplicáveis aconteceram. Porém, na sua própria terra, a Bíblia registra: e Ele não fez mais milagres ali por causa da incredulidade deles. No meio dos seus, Ele era tratado como alguém comum. Eu digo uma coisa para vocês, irmãos: tem pessoas que não estão dentro da igreja estruturada,
e tem tido experiências profundas com Deus que gente dentro da igreja não tem tido. E eu falo de pessoas que eu conheço, porque quando se encontraram com Jesus, seus olhos brilharam, não o viram como alguém comum. E toda pessoa que se encontra com Jesus e o vê tal qual ele é, algo acontece, irmão. Alguns homens nem sabiam que era Jesus, mas só de ouvirem a sua voz, seus corações queimaram. E Ele está aqui nessa noite falando comigo e contigo. Como pode seu coração não estar queimando? Como pode? A presença dEle é o que nos constrange. Não é uma formalidade, não é um ritual, não é uma liturgia, é um relacionamento. Cadê a minha arte que eu pedi? Está aí, pronta? Está aqui. Olha isso, irmãos, parte A do capítulo 8 do livro de Jó. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Nada nasce grande. Ninguém nasce tendo uma grande experiência com Deus. Quem aqui nasceu grande? Imagina se eu tivesse nascido desse tamanho, minha mãe teria morrido no meu nascimento. Antes disso, possivelmente. Tudo bem você não entender muito de nada disso aqui. Tudo bem muitas coisas não fazerem sentido. Tudo bem, não há nada de errado nisso. Agora, se aquilo que nasce pequeno permanece pequeno eternamente, tem algo errado. Porque tudo que é saudável, cresce. Agora, qual é o parâmetro de crescimento? Não é o teu próximo, não. Porque o tempo de crescimento, ele varia de acordo com cada espécie. Quanto tempo uma mangueira leva para chegar à sua maturidade plena? É diferente do tempo de um limoeiro, que é diferente do tempo de um pé de acerola. Então, quando eu falo de crescer, não é crescer no tempo que o teu irmão cresceu. Não. Cada um no seu tempo, cada um na sua dinâmica, cada um conforme a sua medida em Deus. Mas que tem que crescer, tem que crescer. Uns vão crescer numa escala de 10, outros de 100, outros de 1000, outros de 1 milhão. Mas que tem que crescer, tem que crescer. E porque às vezes nós sofremos de nanismo espiritual? Porque a gente não tem o necessário para crescer. A Bíblia fala que um planta e outro rega, mas só quem dá o crescimento é quem? É Deus. Eu me lembro da minha filha, eu me lembro, irmãos, de uma noite, eu estava observando ela, eu tinha colocado ela para dormir, eu fiquei do lado da cama dela, olhando, já contei isso aqui na igreja, na expectativa de ver o bracinho dela esticando, alguma coisa vai se mover, eu vou ver o pelinho pelo menos mexendo. Eu falo assim, como que cresce debaixo do meu nariz e eu não vejo? Essa pia era desse tamanho, agora está desse. E que momento que cresce? A gente dava comida, a gente dava bebida, a gente dava remédio, a gente dava cuidado. Mas a gente não via o crescimento, a gente só sabia que crescia, era inexplicável, era Deus. E você está tentando crescer na força do seu braço. Não, você não precisa se preocupar com o crescimento. Você se preocupa com o alimento. E o crescimento vai ser uma consequência natural. Você se preocupa com o relacionamento. Porque quando nós somos crianças, o alimento vem do ambiente com o qual nós nos relacionamos. No relacionamento tem alimento, e o alimento gera crescimento. O teu princípio será pequeno. Coloca a próxima tela para mim. Mas o teu último estado crescerá em extremo. E essa é uma noite profética. Observa bem, irmão. Quando você olha para essa tela, tem na mão um fruto, uma semente. E a gente é tentado a acreditar que tudo que nós estamos vendo nessa imagem começou com uma, não foi com a semente. Quem se arrisca? Mas o que tem nessa tela, nessa imagem? Começou com o Espírito Santo. É Ele quem confia a semente. O verdadeiro crescimento não começa na semente, começa no Espírito.
começa no Espírito. A vida começa no Espírito. Os dons começam no Espírito. Tudo começa no Espírito. É por causa dele que o nosso último estado será tão diferente do nosso primeiro estado. O teu início terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. E eu profetizo sobre a sua vida. Vira para quem está ao seu lado e fala assim: você vai crescer. Fala, você vai crescer. Mas fala assim: mas isso começa no Espírito. Existe uma ordem saudável para que isso aconteça. Não começa na força do seu braço, não começa na sua intelectualidade. O que começa em mim é a decisão, é a intenção de me aproximar desse ambiente. Mas o milagre, a transformação, o crescimento começa no Espírito. No Espírito. Sem mim nada podeis fazer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Começa no Espírito. É Ele quem dá semente ao que semeia. É Ele quem dá semente ao que semeia. E nessa noite, meu último culto aqui antes de viajar, eu quero liberar a palavra profética sobre a sua vida, sobre o ano de 2024. Coloca a próxima tela, querido. 2024, ano da expansão. Ano da expansão, irmão. Jó capítulo 8, versículo 7. Jó capítulo 8, versículo 7. O teu princípio na verdade terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo, em extremo, em extremo, em extremo, por causa do Senhor. Nós somos hoje, aquela árvorezinha que começou no meio. Eu sou a sementinha. E agora vocês vão entrar no próximo estágio, irmãos. Um dia eu semeei. Estávamos eu, a Priscila e mais 3 pessoas na sala de uma casa. Éramos uma sementinha. Hoje nós somos umas 12 árvores com seus frutinhos. E agora vocês estão me semeando lá. Irmão, cresceremos em extremo. Não porque nós somos bons, porque estamos fazendo tudo direitinho, não, irmãos. A nossa natureza, ela é vil, ela é má, ela é corrompida. Existe um inimigo que mora em nós, que só vai ser exterminado no fim. Mas é por causa da obra de Cristo, pela nossa redenção. A gente pensa em crescimento, a gente pensa em sucesso e fama. Não, irmãos, é crescimento em graça, crescimento em relacionamento, crescimento em amor, crescimento em misericórdia, crescimento em se importar, crescimento em cuidar, crescimento em adorar, crescimento em estudar, crescimento em salvação, crescimento em milagres, crescimento financeiro. Mas eu quero que o seu coração esteja alinhado com a motivação correta, que as coisas dessa vida não te preocupem. Entenda, se você fizer a vontade de Deus, o capítulo 6 de Mateus está todo falando sobre isso. Não seja como os gentios, como um homem natural, que passa uma vida inteira como o hamster na rodinha, correndo, 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 correndo e não chegando a lugar nenhum. Não, você não precisa se preocupar com essas coisas, porque o bom pai sabe cuidar dos seus filhos. Se foquem no reino, priorizem o reino, priorizem a justiça do reino, priorizem a vontade de Deus, a agenda de Deus, a prioridade de Deus, e todo o resto vai dar certo. Se você fizer a vontade de Deus, não precisará se preocupar com dinheiro. Se fizer a vontade de Deus, não precisará se preocupar com carro novo, com nada disso, porque Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Um preço foi pago na cruz do Calvário, muito alto, para que você fosse tão medíocre a vir culto após culto, fazer campanha de jejum e oração para trocar de carro. Meu Deus, você é melhor do que isso.
Ele quer te usar para salvar vidas, para ser um libertador, para trazer abertura de prisão aos presos. Você é melhor do que isso, meu Deus. A sua vida não se limita à bênção, como aquele cãozinho do desenho que ficava medalha, 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 como um saco furado que nunca se enche. Não. Diga: Senhor, eu quero ser útil, eu quero fazer a sua vontade. Eu não acredito que o Senhor me enviou a essa vida simplesmente para ter coisas que um dia ficarão aqui. Irmãos, 30, 40, 50, 90 anos passam assim. Ele te criou para ser eterno. Tem uma missão, nós temos um trabalho, tem algo para ser feito. Quando eu penso em ano da expansão, eu não penso em coisas materiais. Eu penso em gente sendo salva, gente sendo liberta, gente aprendendo a amar, gente aprendendo a ter misericórdia. Muitos Cristos andando por essa terra, gente cheia do Espírito Santo. Se coloca de pé nessa hora. Fala: Senhor, eu preciso ser cheio do teu Espírito. Mas não é para ficar rodopiando no manto, não é para falar em língua para todo mundo ver como eu sou espiritual, não é para pregar bonito para ter seguidor, não é para fazer vídeo na internet. Não, eu quero ser cheio do teu Espírito, para que eu possa fazer a sua vontade, que tem a ver com um reino que é espiritual. Pai, eu te peço que esse ambiente seja um ambiente cheio de quebrantamento. Os ambientes, os registros mais incríveis da tua palavra foram antecedidos por ambientes de profundo constrangimento, de profundo arrependimento, de profundo quebrantamento. A tua palavra fala que os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado, e que um coração quebrantado o Senhor não resiste, Pai. Por isso eu te peço, se houver nesse ambiente um único coração quebrantado, pelo menos, que o Senhor não nos prive, Deus, da liberação de uma unção fresca sobre as nossas cabeças. Porque sem a tua unção nós não seremos eficientes, nós erraremos o alvo, sem dúvida nenhuma, nós falharemos. Precisamos da unção do Santo, Deus, para sermos guiados e para que a gente apresente o Evangelho na força do Senhor e não na força do nosso próprio braço. Os nossos olhos estão em Ti, Deus. Os nossos olhos estão em Ti. Os nossos olhos estão em Ti. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado em meio aos louvores do Seu povo. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Irmão Eliezer, vem aqui, por favor. Vem orar com essa comunidade de fé. Pastor Eliezer foi, irmão Eliezer, pastor por vocação. Foi o meu primeiro líder de louvor, irmãos. Eu era só um guitarrista, cabeça de vento, só queria tocar guitarra na igreja, mais nada. E Deus colocou esse homem para me ensinar os fundamentos da adoração. O teu princípio terá sido pequeno. Ele conheceu o Ângelo que vocês nunca conheceram. Um Ângelo vazio, sem conhecimento, sem unção, sem graça. E ele investiu em mim. E eu quero te honrar nessa noite. Você é aquela família linda. Eu tenho 2 mães de cabelo branco. E minha mãe falou que não tem problema, que a irmã Magda e a Vali, ela reparte a maternidade com elas. Eu tenho uma família linda do sul que fala porta, porteiro e portão. E que eu amo demais. Ora por essa casa. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade, embora sejamos pequenos. Tamanha honra estar nesse momento aqui, poder ver o teu filho
sendo transportado ou sendo deslocado para outras regiões, para que o teu evangelho seja conhecido, o teu evangelho seja pregado e ele sendo enviado por essa casa, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, pois o Senhor deu a visão a esta casa para o crescimento do teu evangelho. Os horizontes sejam expandidos em nome de Jesus. E da mesma forma como foi profetizado aqui, um ano de expansão, que realmente haja expansão no meio do teu povo, Senhor, e que essa expansão comece em nós e posteriormente através de nós, em um nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, aquele que tu enviaste, Senhor, para que servisse de referência para cada um de nós, e que possamos ser pretensiosos em poder imitá-lo e seguir os seus passos. E nós te louvamos, bendizemos e te agradecemos por essa oportunidade, por esta honra de estarmos reunidos aqui hoje com liberdade, num tempo em que há essa condição, e temos em tantos lugares irmãos que são perseguidos, irmãos que são mortos, irmãos que são sacrificados pelo evangelho. Mas nós te agradecemos por essa oportunidade, e que nós possamos honrar aquilo que o Senhor tem feito por nós e entre nós. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós te agradecemos. E amém, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu aproveitar para tirar uma... Amém, irmãos? Reorganizem toda a sua vida a partir de Cristo. Sejam cristocêntricos. Sejam cristocêntricos. Coloque Cristo no centro. Eu queria, para encerrar, 10 homens aqui. Rapidinho, irmãos. Homem, uma coisa que se espera de todo homem é atitude. Então, 10 homens, irmãos. Rapidamente aqui, rapidamente. 10 homens. Dez homens. Tem 6, faltam 4. Irmão, eu quero encerrar. Preciso de vocês rapidinho. Júlio já não está vindo, faltam 2. Pronto, já deu. Beleza. Fique aqui ao espaço de um braço. Ao espaço de um braço. Vem mais para cá. Isso. Vem mais para cá. Coloca esse ventilador para cá só para facilitar. Ok. Ficar um pouco menos de um braço não tem problema. Pega essa caixa aqui, ó. Vai passando de mão em mão, para lá e para cá. Fica aqui e volta, calma aí. Todos aqui, um passo atrás, todos. Só vocês dois. Vai e volta. Não. 1, 2, 1, 2. Vem e volta. Dá um passo à frente, Fernando. Agora, passa para cá, fica indo e voltando. Isso. Um passo à frente, Fábio. Agora vem até o Fábio e volta. Rapidinho, gente. E volta. Bem rápido, dinâmico bem rápido. Entenderam o mecanismo? Fica aí. Diogo. Leandro, vem para frente. Vocês estão entendendo alguma coisa? Vilbert. Pode ir passando direto agora. Vem todo mundo, para a gente ganhar tempo. Vem. Para frente. Irmãos,
o nosso avançar, fica aí, o nosso avançar está relacionado à quantidade de mãos que a gente tem disponível. Vai lá, passa. Agora o Júnior, continua, dá sequência. Não, dá sequência. Por que o Júnior não está conseguindo dar sequência, irmãos? Por que o Júnior não consegue dar sequência? Porque o quê? Porque não tem ninguém? Fala para quem está lá assim, tem sim. Fala, falta você. Falta você. A gente chegou até aqui. A continuidade depende de você. Falta você. 18 anos se encerraram, meu ciclo se encerrou. Eu vim até aqui. Talvez eu estava aqui, ó. E aí foi chegando Denis, Patrício, Anderson, Wilbert, eu fui passando. Agora, mesmo que um saia, continua. A estrutura se adapta. Só que a gente não quer só se adaptar. A gente quer continuar avançando. Fala para quem está ao seu lado. Seja o próximo. Vem cá, pastor Denis. Seja o próximo. Vai lá, Júnior, passa a caixa. Pode ir agora. Profeticamente, quem quer ser o próximo, levanta a mão. Diga, Senhor, use as minhas mãos. Eu quero ser um instrumento de expansão nesse lugar. De uma maneira bem oficial, a gente já fez isso já há uns 2 anos, mas hoje é oficial. Hoje eu estou literalmente passando a minha caixa. E por favor, irmãos, comportem-se na minha ausência. Fala assim para o teu irmão, por favor, ajuda o pastor Denis. Comportem-se. Deem continuidade. Quem andou perto de mim não viu um super crente, viu um cara normal. Vocês lidaram com o que havia de melhor em mim e com o que havia de pior em mim. Vocês lidaram com um ser humano normal, mas que com todas as forças deseja fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso padrão. A gente não espera a perfeição. Nós somos a igreja que estende a mão, irmão. Fala assim para quem está ao seu lado. Aonde houver um pecador arrependido, haverá uma mão estendida para ele recomeçar. Então, pastor Denis. Seja forte e corajoso. O Deus que foi comigo até aqui, nada disso que fui eu, foi Deus. Ele me ensinou o que eu não sabia. Ele me deu as respostas que eu não tinha. Ele mandou as ajudas que eu precisava. Ele enviou os recursos que eu precisava. Ele enviou as pessoas. Meu Deus. Aqui, hoje foi tão especial estar com a Priscila e com o Marcos aqui, tão especial. E não poderia ser diferente, porque quando começou, a única pessoa nesse ambiente todo aqui hoje, que estava no início, era a Priscila. E Deus me deu vocês. Foi Deus. E assim como Ele foi com Moisés, Ele foi com Josué. Assim como Ele foi comigo e me trouxe até aqui, Ele te levará a lugares ainda muito mais altos do que os que eu já cheguei. Amém? Antes era uma semente. Gerou isso. Agora olha quantas sementes são. Fala assim, pastor Denis, eu sou semente dessa casa. Fala assim, semente boa. Esforça-te. Sempre foi Deus. Alguém falou ontem que é um mix no vídeo, né? De alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Mas meu coração tem andado muito em paz. Algumas pessoas perguntaram assim, como vai ser de agora em diante?
E o meu coração sempre pensa a seguinte coisa, seguinte sentimento: vai ser do mesmo jeito, confiando no Senhor, deixando Ele conduzir os nossos passos, deixando Ele direcionar a nossa jornada, porque Vida Plena nasceu por causa do Senhor. Quem deu a semente foi Ele. E nós não estamos aqui para encerrar um ciclo, mas dar continuidade a ele. O Ângelo agora vai colher, vai plantar essa semente na Europa, para que muitos frutos sejam alcançados, muitos frutos sejam produzidos, e nós aqui estaremos celebrando cada conquista, cada vitória, cada passo dado. E eu quero dar uma palavra para você que ama o Pastor Ângelo: tenha por certo, de que nós não ficaremos muito tempo longe dele, não. Tenha por certo disso. Quando eu estava falando isso com minha família hoje, eu falei assim: mãe, eu não tenho dúvidas de que o Ângelo é o Isaac que a Vida Plena está tendo coragem de dar ao Senhor. É difícil dar ao Isaac. Abraão, ele confiou no Senhor e deu o seu Isaac ao Senhor, mas o Senhor proveu o cordeiro, e Isaac continua a sua jornada firme e forte, avançando, conquistando, indo além, continuando em relacionamento com sua família. O Ângelo estará na Europa, mas é certo que muitos e muitos outros momentos estaremos aqui abraçando. Agora ele provavelmente como eu disse ontem, com uma pegada mais europeia, mais sofisticada, né? Mais belo do que nunca. Eu tenho certeza de que dias como esse se repetirão. Não é um adeus, não é um culto fúnebre. Não entenda que isso não é um culto fúnebre, não, queridos. Não, a gente precisa se alegrar, porque Deus está nos transicionando, está fazendo com que a Vida Plena estenda as suas fronteiras. Então se alegre sim. Fique com a tristeza, porque é um homem que nós amamos, mas fique convicto de que tudo que nós estamos vivendo é Deus cumprindo a sua vontade. Deus está cuidando de nós e continuará cuidando dessa casa, e continuará cuidando da vida do Pastor Ângelo. Eu quero te convidar a estender sua mão direita para cá, para mais uma vez a gente estar orando, consagrando esse novo ciclo na vida do Pastor Ângelo. Senhor, nós te entregamos o nosso Isaac, porque o Senhor que promete sempre cumpre aquilo que promete. E nós não precisamos temer, nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos ficar aflitos com como serão os próximos dias. O que nós precisamos é, assim como Abraão, confiar no Senhor, ter por certo de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e nós estamos vivendo exatamente o tempo e o cumprimento da tua promessa. Um dia eram poucas pessoas reunidas, hoje já frutificamos, mas nós somos fominhas de Deus. Nós queremos mais frutos, nós queremos avançar mais, nós queremos ir além, e o envio do Pastor Ângelo é um grito dessa igreja que entende que o Senhor governa e controla as nossas vidas, ao dizer nós queremos ir além. Então Deus envia-nos às nações, e eis aqui essa semente tão preciosa ao Senhor, e tão preciosa para essa casa. Um filho, um irmão, um amigo, um pai, um pastor, uma referência, como ele mesmo diz, não um homem perfeito, porque nós não estamos aqui buscando impressionar a homens, nós estamos aqui buscando apresentar a sinceridade do nosso coração diante do Senhor, e esse é um dos maiores legados que nós aprendemos com o Pastor Ângelo: ser sincero ao Senhor. Se é para chorar aos teus pés, choraremos. Se é para festejar também diante de ti, assim faremos, porque é isso que nós recebemos desse homem do Senhor. Então, Deus, minha oração é: guarda meu irmãozão, guarda essa joia preciosa que essa família Vida Plena tanto ama. Leve-o em segurança, que todo voo, todo trajeto, todo percurso seja em paz.
que o seu pouso na Suíça seja um pouso tranquilo, que ele seja bem recepcionado por aquele povo que lá esperam ansiosa pela semente e pelo que ele carrega em seu coração, que ele seja usado poderosamente naquela nação, assim como foi usado poderosamente todos esses anos aqui no Brasil. Que os nossos ouvidos escutem, que os nossos olhos contemplem de tudo aquilo que o Senhor fará através da vida desse homem naquela nação. Assim, Deus, nós oramos, o consagramos, o abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Exalte o nome dEle, engrandeça o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Te amamos, irmão. Até breve. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter